nossos encontros. Pois bem, irmãos, Uma Vida Santa para o Deus Santo é a série de mensagens de exposição no livro de Levítico. E nós chegamos aqui na sessão capítulo 11 a 15, onde nós vamos tratar um pouquinho sobre o tema das impurezas, ou a impureza, e como então se dá esse tratamento para aqueles que querem se aproximar de Deus. Capítulo 11 é o alvo hoje à noite, cujo tema tem a ver com impureza na mesa e o seu tratamento. Impureza na mesa, porque nós vamos falar sobre os animais apropriados para alimentação. Então, nós vamos estar lendo o capítulo, vamos orar e vamos então apresentar a interpretação e o ensino para a nossa vida hoje aqui. A leitura então começa no verso 1, talvez algo que chama a sua atenção, é que é a primeira vez em que Deus está falando a Arão. Arão está incluso aqui nessa fala, não só a Moisés, mas a Arão também. E o que Deus diz para Moisés e para Arão? Verso 2, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então, dos versos 1 até o verso 8, nós temos a descrição dos animais sobre a terra. Verso 9 até o 12, nas águas. Verso 13 em diante até o 19, nos céus. E então, verso 20, os insetos. E depois, então, o que acontece quando alguém se torna imundo, que toca em cadáveres, e por aí vai, nós temos essas instruções. Então, vamos continuar aqui a leitura, verso 3. Quais são os animais que devem comer o povo de Israel? Verso 3, todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina, entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, e este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Verso 13. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis.
deles comereis estes: a lagosta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros a abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver levará as suas vestes, será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Verso 29. Estes vos serão imundos entre os enxames de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, crocodilo, lagartixa, o lagarto. E aí ele vai dar essa lista. Eu quero conduzir você para o verso 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis, sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de um texto. Esse texto está contido na tua palavra, faz parte da tua lei, que é santa e perfeita, que foi escrita para ordenar, organizar, mas ao mesmo tempo apontar para a nossa real necessidade e fracasso, e ao mesmo tempo nos fazer agora olhar para o Salvador, para o teu Filho Jesus. Tua lei ela é perfeita, nós somos imperfeitos. E a tua lei, quando ela é escrita, ela é perfeita em tudo que afirma. Talvez não entendamos tudo, não entendamos as regras, os porquê e os motivos de não, mas nós confiamos que o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sempre tem em vista o nosso bem, como o Senhor desejou o bem do povo de Israel. Nessa noite, esse texto escrito há muito tempo, para um contexto específico, um povo específico, numa época específica, ainda é instrutivo para a tua igreja hoje. Pedimos a tua ajuda para que a tua palavra ela seja relevante e possamos sair daqui mais santos do que antes. Nós oramos assim no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Vivemos em uma sociedade onde as escolhas alimentares, elas são motivadas por uma variedade de fatores. Alguns escolhem a alimentação baseado no critério da saúde, como está em voga hoje, né? Uma turma mais light, mais saudável. Alguns fazem critério de escolha de alimentos por conta da sua sustentabilidade. Alguns envolvem questões culturais. E para muitos outros, até mesmo a questão espiritual. Nós estamos diante de um texto, né? O capítulo não foi lido na íntegra, mas você pode averiguar depois, as versões NVI, NVT, vai ajudar a fazer uma tradução de um dos animais aí que você não identificou. Eu não vou fazer uma exposição explicando cada um desses movimentos, mas eu quero pegar o conceito e fazer a aplicação. Mas diante desse texto de Levítico 11,
nós estamos aqui diante de Deus distribuindo regras planejadas para o povo de Israel quanto ao que eles deveriam comer. Nós temos então, de modo bem objetivo, essas regras aqui apresentadas, classificando os alimentos como puros ou impuros, como puros e impuros. Quando a gente pensa hoje nessas leis antigas, principalmente aqueles que gostam do porco aí, né? Não abre mão do baezinho, né? Então, rapaz, será possível? Deus está proibindo aqui, né? Eu vi nessa lista aqui, gosto muito do tal do porco, né? Mas o que isso tem a ver? Será que é proibido mesmo comer esse danado, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, essas leis antigas, é comum perguntarmos por que Deus se importaria naquilo que você come? Talvez essa seja a primeira pergunta. Que Deus é esse que está preocupado até com o que você come? Que Deus é esse santo que está preocupado se o que você come ele é impuro, se ele vai lhe fazer mal? Ou qual é a razão, se não é uma questão apenas higiênica, uma questão de saúde? Por que ele proíbe? Por que Deus está interessado, esse Deus de Israel, está interessado no bem-estar do seu povo? Por que ele se importaria com o que eu devo comer? Ainda mais, o que essas leis antigas têm a ver com a minha vida hoje? Então, vamos tentar ver se desenrola esse negócio aqui e tirar essas verdades para a nossa caminhada. Esse capítulo, meus irmãos, de modo especial, ele nos revela uma verdade muito mais profunda do que essa lista de alimentos, de animais que a gente deve e não deve comer. Esse texto vai nos apresentar uma verdade cujo foco não está precisamente na comida em si, mas no que essa descrição de cuidados alimentares está apontando. O que isso está representando? Qual é o contraste de pureza e impureza? Por que Deus está preocupado em não tocar num cadáver? Por que isso torna impuro? Qual o conceito de morte, vida, pureza, santidade? Então nós precisamos começar a pensar sobre estas instruções. Deus chamando o seu povo para ser santo, como é o resumo aqui no final do capítulo. Ei, eu sou santo, vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. E assim como eu sou santo, como eu sou limpo, como eu sou puro, como eu tenho vida, eu rejeito tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é morte, não combina comigo. Preste atenção, como que os alimentos, e esse símbolo, e essa simbologia, aprofundam o entendimento da relação do povo com o próprio Deus. Então, meus queridos, Deus está chamando o seu povo a ser santo, a viver em um padrão que reflita a sua santidade, sua própria santidade. E assim, cada escolha que o povo fazia, até mesmo no seu dia a dia, Deus está preocupado com cada movimento seu, inclusive com aquilo que você vai comer. Já pensou? Deus está interessado com aquilo que você coloca no seu prato. E aqui eis uma oportunidade para lembrarmos a importância de vivermos para o agrado de Deus, para vivermos para o agrado de Deus. Hoje, a atenção se reflete aqui em como vivemos nossas escolhas, em como buscamos uma vida de santidade no mundo de impureza, uma vida de santidade no mundo onde as coisas estão morrendo, uma vida de santidade onde a gente pode até mesmo estar habitando numa casa, numa cidade, em uma localidade, onde a impureza, onde a sujeira, onde a desorganização talvez está tomando forma do belo. Antigamente as pessoas tinham um padrão de beleza melhor do que tem hoje. Tome por base as artes que estão sendo apresentadas aí como algo belo. As figuras,
as apresentações em faculdades, as exposições artísticas, que é algo esquisito, feio, sem lógica, mas é tido como belo. A feiura, a coisa esquisita, a música mal acabada, de 2 notas, como é o padrão da música baiana, que tanta gente gosta, né? É 2 notinhas, né, irmão Felipe? Talagalá para lá, talagalá para cá. E aí todo mundo gosta, aquele abacutucada, e você não vê beleza em nada, você não vê letra, você não vê conteúdo. Parece que nós estamos vivendo num mundo feio, onde as pessoas estão gostando da feiura, aprecia a feiura. Você já deve ter ouvido algum vizinho, esses pancadão aí que fica estacionado, o tipo de música que eles curtem. A partir do conceito da música que eles escutam, você imagina como é a mente desse cara. Como é a mente dessa pessoa, desorganizada, feia, esquisita, sem arranjo, sem inteligência, sem poesia, sem profundidade, sem conteúdo. Nós estamos, meus irmãos, sendo chamados a viver num mundo desorganizado, impuro, sujo. E quando a gente trata sobre a questão aqui do alimento, não é diferente. O que comemos é apenas um aspecto de uma vida que deve estar toda dedicada a refletir a santidade de Deus, inclusive a nossa alimentação. Por meio dessa mensagem, nós vamos explorar como Levítico 11 destaca o aspecto maior. Deus está nos chamando para uma vida de pureza, meus irmãos. Deus está nos chamando para uma vida de cuidado. Deus está nos chamando para uma vida de reverência. Um chamado que encontra sua aplicação perfeita na pessoa de Cristo Jesus, já que a gente não consegue chegar no padrão que Ele deseja. Então, aquele que nos purifica e nos torna santos é Jesus Cristo. E esperamos que as instruções desse capítulo possam nos dar a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e vivemos de modo que reflita o caráter santo e perfeito dele. Então eu quero dividir o entendimento desse capítulo em 3 movimentos. O primeiro, vamos pensar como que a impureza pode apontar para um significado mais profundo ou a conexão com a espiritualidade. A impureza e o seu significado espiritual. Depois nós vamos pensar como que essas leis cerimoniais, quanto à impureza, elas apontam para Cristo Jesus. E finalmente nós vamos falar sobre essa nova pureza que nós recebemos em Cristo Jesus, conforme certamente o Levítico nos aponta. Então nós vamos caminhar e fazer essa conclusão. Em primeiro lugar, a impureza e o seu significado espiritual. Se você lembrar muito bem, e vale a pena repetir, se você termina de ler o Êxodo, você tem Deus libertando um povo, capítulo 1 ao capítulo 18. Você tem Deus fazendo aliança com esse povo, capítulo 19 a 24. E você tem capítulo 25 até o 40, Deus prometendo habitar no meio desse povo. Libertação, aliança e habitação. Essa é a promessa de Deus. O tabernáculo ele é preparado, Deus dá todas as medidas, Moisés repassa, levanta-se os recursos, é suficiente, Moisés diz que não precisa mais, e tudo é feito sobre a medida, conforme a prescrição do próprio Deus. O tabernáculo ele é levantado, e nós temos naquele processo, aquele grande pecado que é cometido, o bezerro de ouro, a idolatria, e Deus então diz, como é que eu vou habitar no meio desse povo? Se eu vim morar no meio desse povo, eu vou matar todo mundo. Inclusive, Moisés, vou matar todo mundo, eu vou começar tudo de novo por meio de você. Vocês lembram daquela intercessão? Moisés diz, não faça isso não, é o teu povo. O que vão dizer as nações que o Senhor não aguentou, não teve paciência com esse povo? E Deus diz, está tudo bem. O capítulo 40 de Êxodo termina, ninguém aproximando do tabernáculo. Aí nós temos Levítico.
Levítico nos apresenta o caminho da santidade. E Deus providencia, então, um meio do homem se aproximar de Deus. Qual é o meio? O sistema sacrificial. Então, nós temos estudado do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estudamos os 7 capítulos, os 5 sacrifícios que Deus estabeleceu para que o homem se achegasse a Deus, a partir então da representação e mediação de um sacerdote. O sumo sacerdote e os demais sacerdotes que serviriam de ajuda, de trabalho ali, para mediar a presença de Deus, o perdão de Deus para o povo. Então nós temos Deus santo, o homem é pecador, Deus estabelece o meio, sacrifício, e a mediação por meio do sacerdote. Tudo isso apontando para Cristo Jesus, temos falado muito disso. Capítulo 8, 9 e 10, estudamos a consagração dos sacerdotes, e, última mensagem, falamos sobre algo que os 2 filhos do sacerdote fizeram de errado e foram fulminados pela glória e a presença do Senhor. Aí agora nós estamos diante dos capítulos 11, 12, 13, 14, 15, os próximos 5 capítulos, nós temos então vários tipos de impureza, e então como ser purificado. Primeiro capítulo aqui, 11, é alimentação. O capítulo 12 envolve as impurezas no contexto do parto, especificando então quando o filho é homem, quando o filho for mulher ou menina. Então toda aquela regulamentação de impureza quanto ao parto. Enfermidades que são impuras, capítulo 13. Purificação dessas enfermidades, capítulo 14. Fluxos corporais impuros, tanto do homem quanto da mulher, capítulo 15, e finalmente a grande purificação do templo, do tabernáculo, que é o capítulo 16, a expiação, né? A Yom Kippur, né? Que é uma vez por ano, esse sacrifício do perdão, ele é feito. Então nós estamos diante desse cenário, onde a impureza corre paralelo com o entendimento espiritual que precisamos ter de Deus nos conduzir para esse caminho de aceitação. Qual é o plano de Deus a partir disso? O plano de Deus com Israel é a santidade. Então o Levítico 11 estabelece distinções entre o puro e o impuro, simbolizando a necessidade de separação e santidade para se aproximar de Deus. A pureza aqui, meus irmãos, ela é fundamental. A pureza, ela é fundamental para a comunhão com Deus. Nesse caso, é necessário leis de pureza. Qual o propósito? O propósito é destacar Israel como um povo santo, um povo separado dos costumes das outras nações, um povo distinto. Se você já leu Deuteronômio capítulo 4, Moisés fala lá da maneira como as nações olham para Israel como sendo um povo sábio, um povo ordeiro, um povo organizado. Deus está habitando no meio deles. Então essa é a finalidade, um povo separado, santo, exclusivo. Meus irmãos, imagine uma ponte estreita que atravessa um abismo. E para você cruzar esse abismo sobre essa ponte, você precisa de segurança, você precisa manter-se nesse caminho seguro. A pureza de Israel é esse caminho estreito em que os mantinha perto de Deus. Eles precisavam observar esses preceitos, andar em pureza. Nós sabemos pela Escritura que toda essa realidade de pureza e purificação, ela é finalmente concluída, plena e concluída na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele tão somente que nos torna plenos, limpos, purificados. Nós precisamos, irmãos, lembrar que a comida aqui, o que comer, e essas leis de purificação, aponta para esse comportamento puro de um povo que foi escolhido, separado para ser de Deus.
Então, à medida que todos os dias estão tendo cuidado com o que comer, eles estão lembrando, olha, eu preciso escolher os alimentos, porque nós fomos escolhidos para Deus. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é impuro, porque nós somos puros para Deus. Veja que à medida que eles estão escolhendo alimentos diários, eles estão sendo lembrados da sua condição espiritual, da sua condição diante de Deus. Na verdade, eu entendo, existem várias opiniões, vários estudiosos fazem algumas aplicações do entendimento de por que essas leis, por que essas realidades, se tem a ver apenas como algo arbitrário. Não, Deus decidiu por nada, ele disse que não é para comer isso, então ele foi arbitrário. Não, outros vão dizer, não, é uma questão cultural, tem a ver com as nações, com os deuses das nações, então para fazer diferença, Deus então pede, olha, eles comem muito isso aqui, então vocês não vão comer. Outros dizem, não, aqui é por causa de higiene, é questão de saúde. Mas eu acredito, meus irmãos, e assim eu fui conduzido a concordar que essa distinção de animais, ela tem a ver com uma questão simbólica, ilustrativa. O que pode comer, o que não pode comer. Se for contaminado, qual é o tratamento? Tudo isso apelando para essa ilustração viva de como Israel devia comportar-se. Como é que Israel deveria se comportar? Com pureza. Como é que Israel deveria se comportar? Com integridade, todas as áreas da sua vida reta diante de Deus. Comportar, inclusive, como aves puras, como animais puros, e não animais sujos, imundos. Você olha para um urubu assim, né? Que bicho feio, carniceiro. Você não quer se identificar com aquilo. Então, quando você olha para a comida, para o animal que você vai comer, ele é limpo, ele é puro, eu posso comer. E aí a gente faz essa identificação. O comportamento puro, íntegro, santo. Então, aqui tem uma simbologia. Pelo menos é a maneira que eu entendo. Meus queridos, a impureza e o seu significado espiritual, ele tem a sua completude em Cristo Jesus, pois fomos chamados para uma vida pura e santa. Jesus é o caminho que nos conduz em pureza. Ele mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a própria verdade e a vida. Então, a relação com Jesus não cabe morte, não cabe a experiência com o cadáver, com aquilo que morre, com o sangue, com o animal sujo. Ele é o caminho puro, santo. E aí nós devemos, nessa perspectiva de pureza externa, lembrarmos do nosso coração, que precisa de uma transformação. Lembrarmos de que nós precisamos de purificação interior, de purificação da alma, que não são os animais que vão me tornar nem puro e nem impuro. Nós vamos já falar sobre a opinião de Jesus quanto a isso. Então, a impureza e seu significado, apontando para essa realidade espiritual, quando Deus está pedindo para ter cuidado, separando aquilo que é puro e impuro. Segundo lugar, falando estritamente das leis cerimoniais, apontando para Cristo Jesus. Devemos lembrar que as leis cerimoniais eram instruções de purificação e separação para Israel. Lembre-se, Israel, aproximadamente 2 milhões de pessoas, Petrolina e Juazeiro talvez chegue próximo aí a 600 mil habitantes, talvez aí então uns 3 tanto aí de Juazeiro e Petrolina junto, vivendo no deserto por 40 anos, sem saneamento básico, sem as condições apropriadas de moradia, vivendo em tendas. Imagine só a preocupação de Deus com esse povo. Então a gente precisa lembrar que, uma vez que Deus está habitando no meio desse povo, Deus está requerendo desse povo limpeza, pureza.
as leis cerimoniais têm a ver com estar na presença de Deus. Deus está presente. E onde Ele está, o ambiente onde Ele está, a geografia, o espaço, também é sagrado. E Ele não aceita contaminação. Então Ele se importa pela limpeza, pela pureza. Lá na frente, alguns textos interessantes, né? Diz que cada um tinha que andar com um porrete aqui do lado. Já leram isso aí? Quando você fosse fazer o número 2, o que você tinha que fazer? Pegar seu porrete, cavar, para evitar aquele problema sério depois, né? Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida, meus irmãos. Ele está no meio do seu povo. Se Deus é santo, onde Ele está também é santo. Cuidado, vigie, limpeza, pureza. Então, as leis cerimoniais, elas apontam para a necessidade de expiação, de santidade. Essas leis, elas eram temporárias. Hebreus capítulo 10 diz que essas coisas, fazendo referência ao sistema levítico aqui, principalmente, as leis cerimoniais, eram sombras. A realidade chegou, o próprio Cristo chegou. E Cristo Jesus cumpriria plenamente. Pense em uma criança que aprende a andar com a ajuda de um andador. Um dos nossos filhos nós compramos um andajá, chamava de andajá. Então pense nessa criança que precisa aprender a caminhar. As leis cerimoniais eram como esse andador, esse andajá, que sustentava Israel até que Cristo, a realidade final, viesse e os conduziria à maturidade espiritual. Cristo não veio. Então, o povo precisava desse modelo, desse padrão, dessas leis, dessas observações e preceitos, estatutos. Eles precisavam entender tudo isso. Uma vez que Cristo Jesus cumpre toda a lei, conforme ele diz em Mateus 5,17, eu vim foi para cumprir, eu não vim para abolir a lei, eu vim cumprir. Cristo cumpre plenamente a lei cerimonial, tornando-se o sacrifício final e nos libertando das leis cerimoniais. Nossa santidade, meus irmãos, não vem de rituais. A nossa santidade não vem pelo alimento que comemos. Você não será mais santo comendo certo tipo de comida. A santidade não vem pela boca. E a gente precisa ser lembrado disso. Como que o Antigo Testamento apontava para essa realidade de um relacionamento íntimo com Cristo Jesus, aquele que nos transforma de dentro para fora, aquele que limpa a nossa contaminação do coração. Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, que é de dentro do homem, nós somos contaminados com aquilo que vem de dentro, e não aquilo que vem de fora. Aquilo que você come, depois é jogado fora. O que você come não o contamina, mas o seu coração o contamina, deixa você sujo, imundo, inapropriado para estar diante de Deus, inapropriado para estar diante da sua santidade. Você será fulminado. Não tem como se aproximar de Deus na condição que somos e que estamos. Não é o problema aqui não é o que você faz. O problema é o que você é. É do coração. A realidade de um coração corrompido. Não importa se você faz esse ou aquele pecado. Importa que você é sujo, que você é pecador, que Deus olha para você e não vê nada de bom. Como a gente canta aquele corinho, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, não há nada, não tem nada aqui de bom. Como aquele pecador publicano que foi orar, e ele batia no peito e dizia, tem compaixão de mim, faz um sacrifício por mim. Enquanto que o outro dizia que ele era muito bom, te dou graças porque eu não sou como este, eu cumpro os meus rituais. A santidade entendida como cumprimento de rituais, ir à igreja, fazer isso, fazer aquilo. A santidade não vem pelos rituais e muito menos por aquilo que nós comemos. Então nós precisamos lembrar de Cristo Jesus como sendo aquele que nos limpa e nos transforma de dentro
para fora. Finalmente, terceira ênfase que eu queria dar aqui, tentando aplicar essa verdade sobre a impureza na mesa e a purificação, como Deus prescreveu para o povo de Israel naquele contexto, vem, meus irmãos, o conceito da nova pureza que nós temos agora em Cristo. A nova pureza que nós temos agora em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você para ir para o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu queria ler com você esse texto, Marcos, capítulo 7. Está havendo uma discussão sobre o que contamina o homem, uma discussão com os anciãos. Jesus, então, está tratando sobre a lei de honrar o pai e mãe, no verso 10. Eles estão se apegando a uma tradição, invalidando a lei de Deus. Verso 10, 11. E aí, então, Jesus, no verso 14, convoca uma multidão de novo. A multidão, então, se aproximando, então Jesus diz, olha, preste atenção, verso 15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, preste atenção. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele o quê? Puro todos os... Alguns que gostam de porco vai dizer amém, aleluia, né? Ele considerou puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Meus irmãos, Jesus aqui, ele redefine a pureza. Jesus ensina que não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai do coração. Ele aponta para uma pureza que começa no interior. O evangelista João, no capítulo 6, verso 35, ele diz que Jesus é o pão da vida. Cristo como o nosso verdadeiro alimento. Isso nos faz lembrar que, mais do que alimento físico, a nossa maior necessidade, a necessidade principal, é de Cristo. A maior necessidade é o próprio Cristo, porque é Ele que nos purifica de todo o pecado, Ele que nos purifica. Essa analogia da alimentação, ela é muito interessante, meus irmãos, porque isso implica até a motivação que temos para comer. Tem muita gente que gosta de comer, né? Minha sogra, que já faleceu há 10 anos atrás, 2014, 10 anos atrás, ela gostava muito de comer, e gostava mais do que comer, ela gostava de fazer comida. A comida dela era muito gostosa, fazia muito bem. E ela fazia e também aproveitava, experimentava. E eu lembro que ela sempre dizia, no dia que eu não puder comer, eu posso morrer. Coisa boa é comer. Várias vezes eu vi ela falando isso. Pois é, a motivação no comer não se trata apenas, especificamente do que comemos, mas do porquê que nós comemos. A comida, meus irmãos, no contexto de adoração, no contexto de gratidão.
onde nós lembramos do que Cristo fez por nós, onde as nossas almas são satisfeitas, como esse pão me satisfaz, como essa água gelada me satisfaz, esse suco, como essa feijoada, como essa carne, isso me satisfaz, aponta para uma satisfação maior. E aquele momento de refeição, que muitas vezes se torna numa pressa de uma oração ao pé da mesa, sem muita consideração, adoração e gratidão, a gente precisa reconsiderar como que a verdade do Cristo, que é aquele que nos purifica, quando comemos dele. Eu sou o pão vivo. Se você comer de mim, jamais terá fome, satisfação. O Cristo como sendo aquele que nos satisfaz plenamente, aquele que nos purifica. Nós fizemos isso semana passada, o pão vivo que nos satisfaz. Precisamos lembrar sempre disso, no contexto das nossas refeições. Com a vinda de Cristo, a pureza não depende mais de práticas externas. A pureza depende de um coração transformado. Você já tem seu coração transformado por Jesus? Você já teve sua alma satisfeita nele? A comida que você come, de alguma forma, aponta para uma satisfação que você não consegue obter dia após dia, mas que Cristo representa essa saciedade para a sua alma. Você já teve a experiência com Jesus? Ele é aquele que te satisfaz. Fazer a vontade dele vale mais do que a própria comida apresentada para você. Como tem sido a sua prática do jejum? Você está tão intertido nas verdades de Deus, preparado para contemplar a sua presença, a sua palavra, que você deixa de lado a comida, você consegue passar um tempo, um dia, sem se alimentar dessa comida física, porque você está satisfeito em Jesus? Jejuar nos ajuda a lembrar daquilo que nos domina. Às vezes é preciso fazer um jejum, para nos lembrar de quem que de fato dirige a nossa vida, e não um vício qualquer. Às vezes é preciso um jejum, fazer um jejum do celular, que está dominando você, você acorda e já vai para ele, que não lhe permite mais os relacionamentos fluírem em casa. O que está te dominando? Faça um jejum. Nós precisamos lembrar de que Jesus nos ensina muito isso. Lembra daquela cena na beira do poço? Todos com fome, os discípulos vão atrás da comida lá na cidade de Samaria. Eles vão atrás de comida, mas eles não falam da comida que sacia a fome. Eles não falam de Jesus para ninguém naquela cidade. Uma mulher chega atrás de água. É muito interessante isso. Os discípulos vão atrás de comida, mas não fala da verdadeira comida. E voltam com a comida. A mulher chega atrás de água. Jesus apresenta a água viva. Ela é satisfeita com essa água e deixa o cântaro e vai sem essa água para a cidade, para falar da água que sacia a sede. Jesus já comeu? A minha comida é fazer o quê? Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Como que o alimento, como que essa realidade de pureza, centrada em Cristo Jesus, muda a nossa perspectiva de santidade. Imagine alguém limpando um espelho coberto de sujeira. Ao limpar o espelho, a verdadeira imagem, ela é revelada. Da mesma forma, quando Cristo nos purifica, nós passamos, de fato, a refletir a imagem dele, a imagem do Criador. A vida cristã, meus irmãos, é um processo contínuo de purificação em Cristo. Nossa pureza agora, ela é interna. E o Espírito Santo trabalha em nós para nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. E aí vem o desafio de nós buscarmos um coração puro e uma vida dedicada para que a gente possa refletir essa fome, esse prazer em Jesus, aquele que nos purifica de todas as coisas. Eu quero terminar deixando aqui 4 aplicações do valor de Levítico 11 para a sua vida hoje. E a gente então encerra convidando
o Ministério de Música para chegar a encerrar o nosso culto, cantando uma canção que nos convida a nos apegar nesse Cristo que traz essa pureza para nós, essa pureza que tanto precisamos. Em primeiro lugar, as leis alimentares do Antigo Testamento, meus irmãos, não são obrigatórias para o cristão. Esse é o entendimento que a gente tem. Vários textos, a gente poderia aqui caminhar em vários textos. Eu penso que esse de Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, eu penso que Colossenses 2, de 9 a 15, eu penso que também textos como Timóteo, segunda carta a Timóteo, Coríntios capítulo 10, o versículo bastante conhecido, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. A comida, inclusive, está envolvida com uma maneira de glorificar a Deus. Eu penso, então, que essas regras, essas leis alimentares, elas não são mais obrigatórias para a igreja hoje. Tem muitas discussões no contexto de Atos, onde a cultura judaica prevalecia, então, esse costume, mas o gentio era acostumado a comer o porco, por exemplo. E aí, vamos pedir para eles não comerem mais? Vamos proibir? Vamos dizer que eles precisam estar com cautela de não comer essas coisas? É claro, meus irmãos, que a gente não vai seguir aqui a lei, mas a gente também não vai deixar de ter bom senso. Tem coisas que são nojentas para comer. Tem coisas que você olha, paciência. Eu lembro de uma irmã lá em Casa Nova, já faz um tempo. A gente vai ter amanhã um tempo aqui de despedida de solteiro, com alguém que vai casar, esse mês ainda. E a gente estava no despedida de solteiro. Lá o engraçadinho levou uma farofa de cobra, né? E tinha o irmão já ancião, né? Tinha problema do coração e vários outros problemas. Arrochou nessa farofa. Não sabia o que era. O irmão não disse o que era, é claro, né? Quando chegou em casa, esse cidadão passou mal, e lá vai a esposa, fera, em cima do irmão, né? Reclamando porque que não avisou que ali era uma farofa de cobra, né? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Aquilo que a gente deve e não deve comer, isso é requerido de nós. Essas leis, irmãos, simbolizavam a escolha divina de Israel. Era um lembrete constante da graça de eleição. Vocês foram escolhidos para ser santos, puros, separados. Da mesma coisa, o alimento, olha, enquanto vocês estão separando os alimentos, lembrem-se que vocês também foram eleitos, separados, são especiais. Era uma forma desse povo se olhar, se ver diante da grandeza e santidade de Deus. A salvação agora sendo disponível a todos, essas leis perderam o seu significado particular. Então, esse cerimonial estava atrelado ao conceito judaico, nação de Israel. Lembra da luta que Pedro teve para falar a Cornélio, em Atos capítulo 10? A visão que ele teve. 3 vezes Deus diz, mata e come. Pedro diz, de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. Como é que o Senhor está dizendo uma ordem, e você é servo e diz de modo nenhum? Tem muito crente que é assim, né? Chama Senhor, mas Deus fala e diz, de modo nenhum, não vou fazer desse jeito, não. Deus manda, de modo nenhum. 3 vezes Pedro, então, reluta. Esses animais aí impuros, eu não vou comer. Mata e come. E a mensagem espiritual tinha a ver com um povo que antes eram imundo, separados de Israel, os gentios, que agora faziam parte da mesma esperança de salvação. Lembre-se disso. Salvação disponível a todos, e as leis perderam o seu significado particular. As leis cerimoniais, é claro que eu estou falando aqui. Segundo, o cristão está em posição semelhante. Fixar sua mente nas coisas do alto e não nas que são da terra. Trabalhe um coração gracioso em todas as circunstâncias. Cuidado para não se subutilizar desta graça que você recebeu. No encontro com animais ou alimentos, a santidade pode ser expressa também. Leis eram símbolos de ordem moral. Animais com pureza, fazendo referência a Deus buscar a perfeição moral em seu povo. As aves que comiam carne podre e animais carnívoros eram impuros, tipificando instintos destrutivos e pecaminosos. E a gente pode, então, claro, aplicar isso. Terceiro lugar, lembre da redenção. Pureza e santidade. Pureza e santidade está relacionado com a vida que nós recebemos em Cristo.
Deus é vida. E tudo aquilo que é podre, desorganizado, bagunçado, sujo, imundo, não revela essa redenção que já experimentamos. Por fim, os lembretes de valores morais. O oposto da santidade, o oposto da impureza, está relacionado com a morte. Lembremos, irmãos, de nos apegar, sim, aos valores morais que Deus prescreve para nós. Lembre da seriedade com que Deus vê cada aspecto da sua vida. Lembre como Deus te chama a uma vida de santidade, de consagração. Impureza aqui não é apenas física, mas simboliza a condição espiritual e moral, que torna uma pessoa imprópria para se aproximar de Deus. Nessa noite, nós somos lembrados de que em Cristo, o crente, ele foi purificado e ele é um liberto. Nessa noite, nós somos lembrados que em Cristo nós temos liberdade para viver para a sua glória, inclusive comendo e bebendo para a glória de Deus. Decida ser essa pessoa, a pessoa que vive para a glória de Deus. Que possamos, meus irmãos, fazer de cada refeição e de todas as nossas escolhas um ato de adoração, um ato de gratidão. Que possamos refletir a nossa transformação, a nossa pureza interior, seguindo a vontade de viver para Ele e para a glória dEle. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar cantando uma canção que nos convida a segui-lo. Uma canção que nos convida a segui-lo, e é tudo o que Ele quer de nós. Qual é a resposta essa noite que você vai dar a Deus? Ele te chama à pureza. Ele te chama a uma vida pura, íntegra, santa. Uma vida completa para Ele. Ele quer que você o siga. Porque Ele já provou que te ama. Já pagou pelos seus pecados. Já te purificou. Já fez uma cirurgia aí no seu coração. Já incutiu um princípio de nova vida. Você que é crente em Cristo, já experimentou a purificação que você mais precisava. Porque você já experimentou do pão da vida, o próprio Cristo, que Ele satisfaz. Então vamos cantar essa verdade. Ao findar, o culto está encerrado. A cantina aí em promoção para o Ministério de Adolescentes. Fica um pouquinho mais e desfrute dessa comunhão. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra pregada. Obrigado porque em Cristo Jesus nós temos o cumprimento, ó Deus, desta lei cerimonial. Não podíamos nos aproximar de Ti. O Senhor é santo e onde o Senhor está, também tudo se torna sagrado, santo. Obrigado porque o Senhor providenciou meios de nos aproximarmos de Ti. Lá no passado, o Senhor estabeleceu leis, mandamentos, princípios para conduzir o povo a entender a necessidade e a seriedade da santidade. O Senhor deseja um povo santo para Ti. Obrigado porque Jesus é o único que nos torna assim, santos diante de Ti. Obrigado porque Jesus nos purifica. Ele purifica o nosso coração contaminado. Ô coração ruim, sujo. Mas o Teu Filho Jesus teve misericórdia de nós. Ele nos amou e nos salvou. E Ele deseja que nós o sigamos. Que o Senhor então continue condicionando o nosso coração, dando a disposição para Te seguir com todo o amor, toda adoração e toda a santidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém.